Boa noite. O caso de desvio de fundos da promotora de jogo DOR abalou os investidores e deixou os chamados junkets numa posição fragilizada. Resta saber se este caso vai ter um impacto no relacionamento entre os junkets e as operadoras, isto numa altura em que as receitas dos casinos estão a cair há cerca de um ano e meio. Aposta de risco é uma reportagem da jornalista Sandra Lobo Pimentel. O mercado do jogo vive uma nova fase, é a queda das receitas, as medidas anticorrupção do governo central chinês e a proibição total do fumo. Como se tudo isso não bastasse, o caso da Dora veio levantar dúvidas sobre o futuro do mercado de junket. O mercado VIP já se encontrava num momento frágil e o alegado desfalque da ex-funcionária da Dora ecoou na imprensa, deixando os investidores preocupados. Os alegados lesados também não perderam tempo a manifestar-se, pedindo ajuda ao governo para reaver o dinheiro. Mas o caso é de polícia e as autoridades até ao momento já receberam 49 queixas referentes a 520 milhões de dólares de Hong Kong. O caso está ainda em investigação, mas o esquema que estaria montado não parece ser novidade. Possivelmente havia um esquema de bancário de Dona Branca, à moda de Macau, em que as pessoas davam dinheiro, ou emprestavam dinheiro, ou entregavam o seu dinheiro, depositavam o seu dinheiro junto da promotora de jogo, que depois lhes dava um juro mais interessante do que o juro bancário. Isto é o que se percebe. A DOR confirmou o desvio de dinheiro, mas não o montante. Um dos números que começou a circular foi de 2 mil milhões de dólares de Hong Kong, e o que ainda não está claro é como a ex-diretora financeira conseguiu desviar tanto dinheiro. If you think just practically for a moment about that enormous sum of money, whether it's 500 million Hong Kong or 2 billion Hong Kong, and you actually do some sums and get the ruler out with $1,000 notes, you'll realise that's an enormous amount of money to be walking out of a casino with or whatever. So I don't think it's as simple as that. Simples não será, mas a Wynn Macau apressou-se a descartar responsabilidades no caso. Num comunicado dirigido à Bolsa de Hong Kong, disse estar a acompanhar a situação, rejeitando ser responsável por quaisquer perdas dos investidores. O regulamento da atividade de junket diz que cabe à Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos a supervisão e fiscalização das promotoras. Já a Lei de Jogo refere que, perante o Governo, é sempre uma concessionária a responsável pela atividade dos junket dentro dos casinos. Então, afinal, quem é que falhou neste caso? I'm not a lawyer, but it would seem to me prima facie on the surface of it that there is a case for Wynn to answer because there's been some, or apparently, or allegedly some, there's been a breakdown in their systems of internal control and their procedures. Andrew Scott não é advogado, mas Pedro Cortês é. Parece-me que poderá ter faltado fiscalização, mas fiscalização não é só a fiscalização da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos, é a fiscalização também da operadora de jogo, neste caso o Wynn, que também tem deveres de fiscalização e de supervisão sobre os seus promotores. Depois de conhecidos os contornos deste caso, José Pereira Coutinho ofereceu ajuda aos investidores. O deputado não poupa críticas à atuação dos que considera responsáveis. Esta situação demonstra a inoperância, a falta gritante de fiscalização das entidades responsáveis. Não se percebe minimamente como é que se cruzam os braços perante essas situações. Não esqueça que as contas são saldadas diariamente, ou seja, há duas entidades, há dois responsáveis em cada sala de jogo, pelo mínimo, que ajustam as contas todos os dias. Como é que avultados montantes na ordem de centenas de milhões de patacas podem ser desviados num dia e por uma única só pessoa? Neste momento está a ser prestado apoio em termos jurídicos e o deputado diz que, ao que tudo indica, os investidores vão mesmo avançar para os tribunais. O Governo é o primeiro responsável pela negligência na fiscalização na inspeção de jogo em Macau, depois é a Wynn e a sala de jogo e eventualmente ainda umas outras entidades que estão a ser analisadas que poderão ser responsabilizadas por este descalabro e pelo prejuízo que afetou mais de 60% das pessoas que ficaram prejudicadas com o Casino VIP.
Quando foi conhecido o caso, a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos reagiu em comunicado alertando que só as instituições de crédito autorizadas podem receber depósitos do público. Os empréstimos entre particulares são permitidos pela lei civil, desde que os juros acordados não sejam superiores a 3 vezes o montante dos juros legais. Se assim não for, o negócio é considerado usurário e, nesse caso, já remete para a lei penal. O organismo diz mesmo que a recepção ilegal destes depósitos é considerada atividade criminosa. Relativamente aos investidores, o advogado Pedro Cortes alerta para o risco que deviam conhecer ao optarem por esta forma de ganhar dinheiro. Em relação às pessoas que supostamente ou alegadamente puseram o seu dinheiro na DOR, se calhar o que vou dizer é um bocado polémico, mas eu não tenho pena nenhuma delas. As pessoas têm que se informar antes de porem o dinheiro nos sítios onde põem. Há instituições financeiras que estão licenciadas para remunerar o capital. Quiseram ganhar dinheiro fácil e provavelmente agora vão pedir aqui Del Rey. Depois é aquela coisa a Macau, a moda de Macau, que é, acontece qualquer coisa, o governo tem que nos ajudar, o governo tem que fazer não sei o quê. O governo existe sim, mas o governo o que faz é licenciar as instituições bancárias para o empréstimo e para a remuneração do capital e licenciar os promotores de jogo para a operação de promoção de jogos de fortuna ao azar em casino. O pesadelo parece assim não ter terminado para os junket e depois da DOR há o risco dos investidores, mais do que não colocarem o seu dinheiro nas promotoras, comecem a tirá-lo. On the VIP side of the equation, it could get worse before it gets better. Right? So obviously within the past few weeks, we have the allegations of a certain employee of a junket stealing money from investors. That in turn could cause more investors to decide to either not put money into their junkets or actually take money out of the junkets, and that would result in even lower revenues. As a result of this alleged theft, the government is already talking about increasing regulations on the junkets, and I think if that happens, then that would also likely lead to a decline in VIP revenues. A legalização dos promotores de jogo aconteceu em 2001 com a liberalização do setor, mas mesmo antes, o papel que desempenham é considerado vital para a indústria. Os junkets historicamente foram muito importantes e continuaram a ser e continuam a ser importantes. Houve alguns que fecharam as portas, mas continuam a ser importantes porque são os junkets que assumem o risco do crédito que dão aos jogadores. E são também os junkets, ou foram também os junkets que conseguiam chegar à República Popular da China, à Meituan, ao continente, se quisermos, e ter os seus canais de cobrança de dívidas. Se calhar não das formas mais ortodoxas, mas cobravam as dívidas e, portanto, cobrando as dívidas, conseguiam ter com que o negócio funcionasse. O caso DOR veio piorar ainda mais a situação das empresas junket. A incerteza prevalece sobre o mercado dos grandes apostadores, até porque o controle de fluxos de capitais na China tem vindo a apertar. A somar a isso, a proibição de fumo nas salas de jogo é outro dos fatores que não ajuda as promotoras a recuperar. 2016 adivinha, por isso, poucas melhorias, mesmo com novos casinos a abrir no Cotai. After Macau Studio City opens at the end of October, and after Wynn Palace opens on Cotai at the end of March of 2016, I think you'll actually start to see the market grow in terms of mass market at those properties, kind of reinvigorating the market in general. But at the end of the day, I think the 2016 revenue story looks an awful lot like 2015. So, maybe up 1 or 2 or 3%, but very, very modest growth. Pode ainda parecer cedo, mas o fim das concessões já está em cima da mesa, com contratos a terminar em 2020 e 2022 e com um novo chefe do Executivo na altura, são vários os cenários especulados. Se as atuais operadoras vão continuar ou não, ainda é uma incógnita. Certo parece é que o Governo terá que alterar a lei aprovada em 2001. Se querem continuar com as 6 concessionárias, não é líquido que as 6 concessionárias continuem, ou que sejam estas 6 concessionárias a continuar. Se querem continuar com 6 concessionárias, têm que alterar a lei. Isso forçosamente. Senão vamos ter que ter um novo concurso público internacional para 3 licenças. Não me parece que algum deles fique muito contente em 2020 se não há uma renovação, porque as pessoas falam muitas vezes em renovações, não há renovação nenhuma. O que nós vamos ter é o fim de uma concessão, pode ser estendida, como tem vindo a ser estendida a concessão dos cães, como tem sido estendida a concessão do Jockey Club. Há extensões por um ano até um máximo de 5 anos, no caso da indústria de jogo. Da SJM, como começou antes,
tem 7 anos, em vez de ter os 5 anos. Acaba em 2020 e pode chegar até 2027. As outras em 2022 podem chegar até 2027 também. Caminhando para essas datas, há quem acredite na possibilidade de estar próximo o fim da era das operadoras norte-americanas no território. There might be a view that, well, we don't need new American companies anymore, and why are we creating all this wealth for you to just go and send over to America? Let's have a Chinese company take over, or maybe it would be a good idea if you would take on a Chinese partner or something like that. You know, it's possible. It's not a crazy idea. Houve outros casos de alegado desvio de dinheiro, mas o caso da Dora saltou para a esfera mediática como nenhum outro. O mercado VIP está a passar por uma fase difícil, os investidores perderam a confiança, as receitas continuam em queda e agora o Governo promete mais fiscalização e regulação. Quem aposta arrisca e é uma incógnita ainda se a fonte dos junkets está em risco de secar. Um olhar sobre o setor do jogo, depois do caso da Door. A reportagem TDM volta na próxima sexta-feira. Tenham uma muito boa noite e um bom início de semana.